O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH, ainda é uma condição controversa. De um lado, vários profissionais da saúde reconhecem essa condição, mas outros profissionais afirmam que se trata apenas de uma invenção da indústria farmacêutica que tem o objetivo de vender medicamentos para crianças mais agitadas. Hoje nós vamos entender melhor o que é o TDAH e se nós temos evidências de que se trata de um transtorno real. De acordo com os manuais diagnósticos, as principais características do TDAH são os déficits atencionais, a dificuldade de controlar impulsos e de se planejar, além de alterações no controle das emoções e nos processos motivacionais. Até que tudo bem, já que o nome da condição já remete a esses sintomas. Mas a questão que queremos abordar nesse vídeo é se realmente faz sentido nós termos uma classificação de doença para quem apresenta essas dificuldades. Afinal, um problema de todos os transtornos mentais e comportamentais é diferenciar o nível normal de um nível patológico, como já mostramos lá no episódio de vícios em compras e vícios em jogos. No caso do TDAH, esse problema se apresenta porque todos nós desviamos a nossa atenção em um momento em que a gente tinha que estar focado. Todos nós também temos, em algum momento, dificuldade em planejar ou controlar os nossos impulsos. Enfim, quaisquer dos sintomas atribuídos ao TDAH poderiam ser identificados em alguém que não tem esse diagnóstico. Então, quais critérios poderíamos usar para classificar algo como sendo uma patologia? A primeira coisa que nós observamos é se há realmente um prejuízo na vida da pessoa devido a essas dificuldades cognitivas. Em geral, pessoas diagnosticadas com TDAH têm certas dificuldades na vida acadêmica, na vida profissional e até mesmo na socialização. Essas dificuldades são maiores do que é esperado para pessoas da mesma idade e do mesmo grau de escolaridade. Ou seja, já percebemos que há problemas na vida diária que são causados por essa condição. Uma outra coisa a ser observada é o aparecimento dos sintomas antes dos 12 anos de idade e a persistência desses sintomas. Por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, é possível observar os sintomas na infância. E por esse motivo, não é algo que oscila sem que haja uma mudança. Para identificar o TDAH, é essencial verificar se os sintomas não parecem ser comportamentos decorrentes de um único evento na vida da pessoa. E eles também não devem ser apresentados em um único local. Isso permite perceber se o que está sendo chamado de sintoma é algo dependente de um momento e de um lugar. E dá para imaginar a importância dessa observação para os pais, já que muitos podem acreditar que o filho tem a condição de TDAH simplesmente porque a criança não deixa a mãe assistir televisão em paz. Além de esse comportamento não ser o suficiente para um diagnóstico, é um erro pressupor que o fato de a criança se mostrar agitada em determinado momento do dia na sua casa vai significar que ela também vai ser assim na escola ou em outros contextos. Nesse exemplo, a criança pode estar requisitando a atenção da mãe no momento que ela está vendo televisão, simplesmente porque é o único momento que a mãe está em casa. Devido a esses prejuízos que são reais e afetam a pessoa que tem a condição, o TDAH é reconhecido por profissionais e pelo Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM. E atualmente, nós não temos apenas evidências em nível comportamental, mas também em nível cerebral. Por exemplo, já foi encontrado em exames de neuroimagens que pessoas com TDAH têm uma diminuição da ação da área conhecida como córtex pré-frontal e também já se observou uma modificação na estrutura de um circuito que conecta as áreas pré-frontais, o corpo estriado e o cerebelo. Isso sem falar da alteração do funcionamento de neurotransmissores como noradrenalina e dopamina. Essas áreas e neurotransmissores não estão apenas relacionadas à atenção, mas também à motivação e ao que chamamos de postergação da recompensa. Para entender melhor o que isso significa, imagine que você vai se engajar numa atividade nesse exato momento, mas os ganhos dessa atividade só vão vir a longo prazo. Por exemplo, se você quer passar de ano, você começa a estudar muito antes de o ano acabar. Para que você tenha motivação para começar a estudar agora, o ideal é que você consiga manter na sua mente o quão gratificante vai ser a recompensa lá do futuro. Mesmo que isso signifique abrir mão de algo que é mais interessante agora, como jogar videogame ou sair com os amigos.
No entanto, pelo fato de haver alterações em processos motivacionais no cérebro, principalmente associados à liberação do neurotransmissor dopamina, pacientes com TDAH têm dificuldade em antever ganhos que virão mais tarde. E por isso tendem a ignorá-los e acabam preferindo se engajar em algo que traga uma recompensa mais imediata. A dificuldade de postergar a recompensa explica uma boa parte dos sintomas do TDAH. E não é difícil imaginar que essa dificuldade tem efeitos durante toda a vida da pessoa. Atualmente, as pesquisas mostram que ter TDAH está associado a menores círculos de amizade, a menor escolarização e a ocupação de trabalhos menos rentáveis. Aliás, algo importante de ser lembrado é que o transtorno persiste até a vida adulta. Ao contrário dessa crença, de que os portadores com TDAH são apenas crianças agitadas e inquietas, as pessoas tendem a ter essa visão porque, de fato, o sintoma mais marcante na pré-escola e nos primeiros anos do ensino fundamental é a hiperatividade e a atividade motora excessiva, como aquela clássica cena da criança que não consegue ficar sentada e insiste em correr e subir nos lugares. Na adolescência, esses sintomas são menos evidentes, já que são reduzidos, e as características mais marcantes passam a ser a sensação interna de nervosismo, inquietação e impaciência. E na vida adulta, os sintomas que mais se mantêm são a desatenção, a inquietação e a impulsividade. Vale lembrar que os prejuízos podem ser muito minimizados, caso seja feito um acompanhamento com o médico e com o psicólogo. O médico pode intervir receitando medicamentos adequados para o tratamento, como o famoso metilfenidato ou Ritalina, que já teve episódio só dele lá no meu outro canal, o Alberto Delismo. Mas caso você não tenha assistido ao vídeo sobre Ritalina, ou caso tenha esquecido do que comentamos lá, vamos explicar o porquê de ele ser o medicamento utilizado para tratar esses casos. Você se lembra quando eu disse que o TDAH estava associado às áreas do cérebro relacionadas à motivação e à recompensa? E que nessas áreas muitos neurônios se comunicam por meio de um neurotransmissor chamado dopamina? O metilfenidato vai aumentar a disponibilidade da dopamina em áreas como o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, o que faz com que a pessoa tenha mais disposição para lidar com tarefas que são pouco recompensadoras no momento. E quando falamos da intervenção feita por um profissional da psicologia, ela pode ajudar o paciente a lidar com questões comportamentais e questões socioemocionais, além de poder auxiliar o treinamento de pais, no caso de pacientes mais novos. O tratamento feito de forma correta pode melhorar e muito a autoestima, as relações sociais, o desempenho acadêmico e profissional. Mas a questão é que para haver um tratamento, antes a gente vai precisar de um diagnóstico. E isso só pode ser feito por profissionais especializados e depois de uma investigação bem minuciosa. Se a avaliação for feita de forma pouco acurada, pode resultar em um dos problemas que temos atualmente: o diagnóstico errado. E aqui entra o que comentamos antes. Os problemas dos transtornos comportamentais é que, por vezes, eles são difíceis de distinguir dos comportamentos esperados para a idade. E, por isso, é preciso cautela do profissional que dá o diagnóstico. Muitas crianças que são agitadas podem parecer hiperativas. E muitas crianças mais sonhadoras podem parecer desatentas. Mas isso não significa que elas estão tendo prejuízo na vida diária e que vai justificar o enquadramento em uma patologia ou que justifique um acompanhamento profissional. Aliás, usar um medicamento como metilfenidato sem necessidade pode, na verdade, trazer inúmeros efeitos colaterais, em vez de auxiliar a pessoa que a usa. Hoje já temos muitas evidências de que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade realmente existe. Ou seja, não se trata de uma invenção da medicina ou da indústria farmacêutica. Porém, temos que alertar as pessoas sobre o diagnóstico que é feito de forma errada, porque nesses casos nós podemos afirmar que realmente não são as pessoas que estão se beneficiando, e sim as grandes corporações. E aí, você ainda tinha alguma dúvida que o TDAH é uma doença que realmente existe e que precisa de tratamento? Quer sugerir algum tema para o nosso canal? Deixe aí nos comentários e até a próxima.